Olá, eu sou Alexandre Maron. Oi, eu sou a Carol Barreiros, do canal de Falida. E esse é o segundo episódio do podcast The Undoing. E aqui a gente comenta, disseca, se emociona com a minissérie esses episódios da HBO. Toda semana, assim que o episódio acabar no domingo, o podcast já surge em todos os lugares em que se ouve podcast. E ainda tá também no YouTube, né, no canal da HBO Brasil. Isso. E a gente tá falando dos melhores momentos de cada episódio e roendo as unhas com as reviravoltas, né? E essa semana não faltou bagunça, não faltou situação tensa. Não faltou, assim. Reveladora, né? Tudo que a gente queria saber, apareceu, assim, jogou tudo no ventilador. Foi pra causar esse episódio. Pois é. Bom, a gente fala dos acontecimentos do episódio da semana, então tem spoilers sobre esse episódio. Mas a gente não revela nada sobre os próximos capítulos, que a gente não quer estragar a diversão de ninguém. Talvez tenha gente que lê o livro, mas nunca é igual. E além do mais, né, a gente quer se divertir junto e a gente também tá assistindo episódio a episódio, né? Então vamos ser felizes juntos, então vamos ficar tensos e roer unha juntos, né? Por favor. Isso. No episódio passado, né, eu acho que a gente era muito inocente, né? A gente falou uma série de coisas, assim, e parece que agora virou outras coisas, sabe? A gente tá doido aqui. Pois é. Bom, se a gente tava preocupado com o Jonathan, né? Tipo, talvez ele estivesse sendo culpado injustamente, quem sabe, não sei o quê. Acho que aqui acabou qualquer discussão. Pelo menos a gente sabe que ele foi um canalha, né? Enganou a Grace e enganou a Helena, enganou todo mundo. A gente não sabe se ele é um assassino, mas que um grande canalha ele é. Eu já falei desde o início, não era pra confiar no Hugh Grant. Pois é. Tava com aquela vibe, assim, mas eu não imaginava que era tão ruim o negócio, sabe? Pois é, cara. Não, é aquela carinha de cachorrinho, né? Que o Hugh Grant, ele tem uma cara de bonitão, mas ele também tem uma cara de, ai, por favor, cuida de mim. Eu sou engraçado, eu sou inglês, né? Ele não me engana com esse sotaque inglês dele. Pois é. Então esse episódio, acho uma coisa importante pra começar. A gente falou um pouco sobre o Henry, né, no primeiro episódio, e a gente passou um pouco ao largo. Ele tem uma participação ali pequena, então, mas nesse segundo episódio a gente vê a importância de ter um ator mirim de primeira qualidade na série, né? Porque o Henry, ele é o ponto de ligação entre os pais, e o Henry, ele se torna ali muito importante nesse segundo episódio, e quem interpreta o Henry é o Noah Jupe, que é um ator mirim talentosíssimo, né? Que é uma coisa, assim, que já me dá uma raiva. Não sei se você ouvinte, se você não vai concordar, mas dá uma raiva de ator mirim. O menino nasceu em 2005, já tem um currículo melhor do que todos nós. Dá uma raiva isso. Ele fez um filme chamado Honey Boy, que ele ganhou um monte de prêmio de revelação, ator mirim e tal. Ele fez Ford vs Ferrari, ele fez aquele filme do John Krasinski, Um Lugar Silencioso, né, que é um terror. Isso. Eu não assisti, eu tenho medo, mas eu sei que eu amo ele fez. esse filme, muito bom, Tem que ver. Legal. Ele fez aquele Extraordinário. Então, assim, ele fez um monte de coisa bombada aí e claramente tá humilhando a gente com sua capacidade de atuar e seu currículo maravilhoso com 15 aninhos. E ganhou um monte de prêmio de revelação mesmo, né? No Honey Boy, que você falou, por exemplo, ele é o protagonista jovem. E como o protagonista tem um monte de problemas com alcoolismo e tal, essas cenas do protagonista jovem são mega importantes, porque elas são formadoras, né, dos problemas que vêm depois. E o garoto tá lá e segura o filme nas costas. Ele realmente foi muito elogiado pela crítica. Então, é um ator que segura mesmo, carrega um filme nas costas, carrega uma série como essa, aparece e ele tem essa coisa, né, de, talvez, ele não é filho do Hugh Grant, mas ele tem a mesma carinha, né, de menininho bonzinho, né, então ele puxou isso do papai, né, do papai fictício. Talvez ele esteja dele. Enganando a gente também, né, quem sabe. Será que ele está enganando a gente também? Não sei, eu achei vamos ver. Esquisito, porque tem umas cenas, assim, que ele parece super novinho, e aí ele parece super da mesma idade que o filho da Helena, e eu fico, numa escola tão pequena, será que eles não iriam mesmo se conhecer? Será que ele tá mentindo? Pois é. Não sei. E eu achei, em alguns momentos, que ele dá uma variada na figura, né? Parece que ele emagreceu, engordou. Aquela coisa de garoto nessa idade, que ele tá com 15 anos hoje, ele devia
ele tava com uns 14 na época da filmagem. Que o menino tem isso, né? Ele acumula um pouquinho, ele dá uma... Ele fica um pouquinho mais cheinho, aquela baby fat normal, e aí ele dá uma esticada, se ela ganha meio centímetro, e de repente ele dá uma secada. Eu achei que tem uns momentos que você sente uma variação, assim, na figura dele. É engraçado que até o Hugh Grant, numa entrevista, falou isso, que tinha dias, assim, que eles chegavam na filmagem e ele, meu Deus, esse menino cresceu, como assim? A gente tava aqui ontem. E é uma coisa que parece muito, assim, na série, né? Eu sei que foi gravado tudo, assim, como uma coisa única. A diretora falou, né, que ela tem essa visão, assim, de como se fosse um grande filme de 6 horas. Isso. Então, às vezes, eles gravavam cena do 6º episódio e depois voltava e gravava do 1º. Então, acho que a gente vai ver muito aí, ainda pelos episódios, ele mudando, assim, um pouquinho. É engraçado. Pois é. A HBO, ela é a grande responsável, né, pelo estabelecimento dessa realidade de que você faz filme, né, como um canal de TV a cabo originalmente, hoje em dia é um serviço multitela. Tá em todos os lugares, tá no computador, tá no celular, tá em tudo quanto é lugar. Mas a HBO, ela estabeleceu essa realidade de fazer filmes da HBO que são de primeira linha e de fazer seriados com o maior talento de Hollywood, né? Então, ela quebrou essa sensação de que a diferença entre uma série e um filme é a quantidade de dinheiro envolvida. A diferença de uma série e de um filme passa a ser o tempo que você tem para contar aquela história, para aprofundar aquele universo, né? Quer dizer, no caso de uma minissérie como essa, a gente tá falando de pegar esse universo e contar essa história em 6 episódios. Tem séries que você tem múltiplas temporadas de 6, 8, 10, 15 episódios, né? Então a HBO ajudou a estabelecer essa diferença conceitual mesmo. Não, a questão não é mais grana, a questão é a forma como você quer contar uma história, né? O tempo que você tem pra contar essa história. Sim, eles fazem isso assim desde os anos 90, né? É muita cara da HBO, assim, dessas séries mais clássicas deles até hoje, assim. E já que a gente já tava falando de bons atores, de coisas assim que impactaram, agora vamos pra um outro grande ator que me deu medo no primeiro episódio, mas agora ele já tá mais light, assim, agora eu já tô vendo ele com outros olhos, né? Vamos falar de Franklin, Donald Sutherland. O que você achou dele nesse episódio? Ele agora, ele continua sendo, né, ele está com a persona de uma pessoa que comanda uma autoridade em cena, né, quer dizer, uma pessoa que onde chega as pessoas respeitam ele e tal, mas ele tá mais do que nunca a figura paterna e amorosa com a filha, ele ama a filha, acho que não há dúvida disso, assim, tá muito claro ali, ele tem um carinho pela filha e pelo neto, mas o que eu acho bem interessante é que ao mesmo tempo, e isso eu achei essa maneira como ele trata, assim, ele não gosta do Jonathan, ele acha que o Jonathan foi um erro da Grace, assim, tá? Fica assim muito visível, errado, mas é a filha tá, dele e né? ele vai ajudar ela. Errado ele não tá, mas tudo bem. Como é que é? Eu te disse. Mas eu acho que tem um momento ali bem interessante, que é aquela coisa que ele fala assim, tipo, Grace, você precisa demonstrar que você precisa de ajuda, assim, tipo, isso é grande demais até pra mim, né? Tipo, ele se vê, ele é alguém poderoso, ele tem conexões, ele faz pressão, ele faz a diferença, assim, Nossa, ele é essa alguém frase que realmente foi tudo, tá ali. assim. Eu quero um dia virar pra alguém e falar, isso é grande demais até pra mim. Pois é, exatamente. O máximo que já aconteceu comigo foi alguém me entregar um hambúrguer gigante e eu falar, isso é grande demais até pra mim. Pois né? O máximo que a gente chega. Pois é. Essa lasanha é grande, esse pedaço de lasanha é grande demais até pra mim. Pois é, exatamente. Ai, gente, complicadíssimo ficar nesse mundo dos riquíssimos e poderosos. Pois é, e aí ele quer que a Grace contrate um advogado, uma advogada fantástica, mas a Grace ainda tá hesitante, né? Quer dizer, Sim. Então a gente vai ver um pouco dessa personagem tendo que meio que lidar com as suas fragilidades mesmo. Vamos falar da Grace então, né? Vamos falar. A Grace que é o centro desse universo, tudo gira em torno dela. Nicole Kidman tá absolutamente maravilhosa em todos os sentidos. Ela realmente carrega tudo com ela e eu achei que ela tá demais, assim. Nesse episódio foi uma mudança muito grande, né? Porque eu acho que, assim, ela demorou um pouco pra surtar diante de tudo que tava acontecendo. Eu ficava, assim,
tensa assistindo, porque eu já queria surtar. A primeira informação já ia quebrar a casa toda. Mas ela ficou continuando, parece que é muito essa coisa da personagem querer manter essa vida perfeita. Ela não queria se desfazer disso, então ela ficava tipo assim... Eu sentia uma atuação da Nicole Kidman que era tipo assim, ela dizendo para ela mesma que tava tudo bem, mesmo sabendo que não estava tudo bem. Aí, no final, ela surta, finalmente ela surta e vê que tá tudo uma merda. Eu acho muito legal o momento que ela fala assim, isso não tá acontecendo, isso não é verdade, isso não pode ser, isso não tá acontecendo, não tá acontecendo. Ela fica meio que repetindo pra si mesma, né? Eu acho bem interessante. Mas eu acho que é aquela coisa assim, ela vai vendo todos esses reveses, né? Vai vendo aquela vida perfeita desmoronar, ela vai tendo que se isolar aos poucos, né? Mas é importante que, assim, nos primeiros momentos, né? Quando ela ainda chega na escola e tal, ela ainda é uma referência, né? Tem aquela cena mega bizarra de uma outra mãe chegando pra ela, se apresentando, porque ela é novata na escola, né? E falando assim, você tem algumas dicas pra mim? Porque esse é meu primeiro assassinato na escola. Tipo, que situação maluca. E é uma situação maluca, né, da realidade americana, porque, além de tudo, eles vivem essa realidade dos tiroteios, daquela coisa horrorosa que acontece, bad vibes, né? Ela fala, meu primeiro. Então, é muito louco, porque isso é aquela sensação da normalização das tragédias, né? Tipo, gente, a escola Hirden é muito boa, mas eventualmente ia acontecer alguma coisa horrível aqui. Acontece por aí, né? É muito bizarro, né? A maneira como isso acontece. Nossa, muito. E dá pra ver nessas cenas, assim, cada vez o mundo dela vai desmoronando um pouquinho, né? Ela vai primeiro... Ela não consegue mais ter aquele... Tipo, a mãe ainda pergunta pra ela, mas ainda tem uma coisa na escola de todo mundo tá entrevistando ela, todo mundo quer saber como é que ela tá. E aí ela precisa sair desse ambiente. E depois ela falando com o pai, tipo, mas eu tenho meus pacientes. Mas é tipo, cara, seu marido tá sendo investigado por um assassinato. Você não tá conseguindo entrar na sua casa. Estão revistando toda a sua casa. Tipo, ela tá tentando manter a normalidade, mas não dá mais. E ela demora pra perceber isso. Pois é, e eu acho que isso vai ficando bem forte aqui, né? Quer dizer, ela não vai conseguir mais trabalhar normalmente, mas a gente ainda vê uma sessão com aquele mesmo paciente do primeiro episódio, o cara com o marido, né? E aquele cara foi infiel. Eu acho bem legal esses momentos, assim, quando você mostra o cara falando, mas aí você corta pra ela. E é mais importante do que o que ele tá dizendo, é o que ele tá dizendo, como aquilo ecoa no rosto dela. E aí, quando ele vai falando assim, não, mas eu queria me sentir poderoso, eu sou muito certinho, eu queria ser perigoso, eu queria ser não sei o que, eu queria não sei o que lá. E aí corta também, mostra o companheiro dele segurando o braço dele de uma maneira que, assim, é tipo, eu tô te apoiando, mas eu também tô tenso, tô te apoiando, eu tô segurando teu braço, quase que arrancando seu braço, né? Então é uma coisa, eu tô te apoiando, mas eu tô morrendo de ódio de você, mas eu tô te ajudando. Então tem todas essas coisas, e por isso que eu falo de novo, vou repetir, gente, tem que assistir essa série. Não é, assim, essas grandes séries, obviamente você tem que prestar toda atenção, mas assim, essa série é pra assistir olhando pra tela, porque tudo que tá acontecendo, todos os closes, tudo tem uma função. Até aquela cena que mostra, sei lá, o céu de Nova York amanhecendo, aquilo ali é um respiro, mas você vê que a fotografia é maravilhosa e tal, mas você vê os closes nas mãos, as mãos estão longe, as mãos estão se tocando, você vê tudo, os olhares. Você tem que ir no banheiro antes de começar, você tem que já pegar comida, sabe? Não dá pra parar no meio, é muito louco. É série pra usar o HBO Go, se precisar parar, para no HBO Go, assiste de novo no HBO Go, dá aquela paradinha, usa o aplicativo de extras, porque sempre tem um monte de informação legal, mas a primeira vez, gente, é pra assistir olhando pra tela, tenso ali mesmo, assim, preparado, porque não é uma série com mistérios, com pistas escondidas no cenário daquele jeito pop, né, super pop. Não, é outra coisa. É uma série feita com muita delicadeza, muita sofisticação em cada detalhe. Então, tudo que tá na tela, todas as reações, tem muito cuidado em captar e construir isso, porque os personagens dizem coisas que eles mesmos não acreditam para se defender. Ou os personagens dizem eles estão enganando eles mesmos, estão enganando a gente, todo mundo. A gente tem que ser muito atento. Nessas cenas que ela tá no consultório, eu reparo muito assim, talvez seja uma coisa óbvia, né? Mas eu acho que foi muito bem escolhido pra, na verdade, não ser uma sessão de terapia com os pacientes, mas uma sessão de terapia dela mesma, sabe? Isso. Você falou isso no episódio passado, é muito bom. Quando a gente tá no primeiro episódio, a gente vê ela falando com aquela outra mulher, né, que já tinha sido casada outras vezes, e ela fala assim, você escolhe tudo na sua vida
com muita, sabe, você presta atenção em tudo, mas o marido, o primeiro cara que chega e se mostra apaixonado por você, você casa com ele. E aí eu senti uma coisa, assim, muito estranha ela falar uma coisa tão específica pra uma personagem aleatória. Eu senti muito que aquilo era da Grace, sabe? Ela tinha um mundo perfeito, mas parece que ela não prestava atenção nesses detalhes do Hugh Grant. Então, ela poderia ser enganada por ele. Então, assim, as sessões de terapia mostram muito sobre os nossos personagens, sabe? Isso. Pois é, totalmente. Mas é engraçado, né? Porque naquele momento ainda tá muito cedo, né? De novo, por isso que eu falo, eu adoro, de novo, assim, eu adoro rever episódio. Ainda mais uma série como essa, em que as coisas vão se revelando em camadas. Que quando você volta e fala, olha aqui, ó, tá vendo? Ela tá falando dela. Ela é a personagem, né? Quer dizer, tudo isso tá aqui, em outros momentos as pessoas estão revelando coisas sobre ela, mas a gente ainda tá muito entrando no universo e não percebe certas coisas, não tá tão claro assim, né? Eu acho que é muito interessante também porque a gente viu no primeiro episódio e até um certo ponto desse episódio, as coisas estão desabando por dentro, né? Ela descobre o celular, o Jonathan desapareceu, ela tá tensa com o filho, o pai tá meio que também falando e dando conselhos pra ela. Aí ela vai, faz aquela consulta e vai ao hospital tentar falar com os colegas do marido dela, no hospital onde o marido dela trabalha. E acho que essa cena é muito... Cara, essa cena pra mim foi um dos primeiros momentos de horror, de uma sensação de horror, de um horror da vida real. Quando ela vai falar com o cara e o cara não responde, não consegue, e assim, ele não diz que não é, ele simplesmente fala, eu não posso falar, e vai embora. Eu falo, cara, ferrou, tem alguma coisa muito Aí a gente pensa, fudeu, tá tudo errado. Ferrou. Ali eu acho que começa a derrocada, assim, quando o mundo de fora pra dentro começa a cair em cima dela, ela começa a ser soterrada. Né? Isso, são duas cenas, assim, que eu acho que marcaram muito, né? Ela no hospital, descobrindo que ele não trabalhava mais lá. Então, assim, saiu do âmbito do, ele tá mentindo sobre uma mulher, ele pode ter uma amante. Ele tava mentindo até sobre o trabalho dele. Tipo, é como se ela nem conhecesse mais ele. E aí, depois chega a polícia e fala do negócio do DNA, cara, que, tipo, meu Deus, assim, o mundo dela não para de cair. Um atrás do outro, é surreal. Agora, eu fiquei com uma dúvida. O que dá pra entender é que ele foi meio que suspenso do hospital por uma conduta inadequada, mas assim, isso seria só por ele ter um caso com a Helena? Eu não sei se eu vi muito Grey's Anatomy na minha vida, aí eu fiquei com, é normal, médico-paciente. Eu vi mais séries meio erradas na vida. Mas assim, eu fiquei achando que teria mais coisa. No mundo real, em que isso é muito sério e pode causar um processo de litígio de milhões de dólares contra o hospital, isso é levado muito a sério, né? Quer dizer, talvez tenha lugares mais ou menos liberais em relação a isso, mas, enfim... No hospital dele, ele rodou. Gente, não confie nas séries médicas. Então... Pois é. Mas assim, acho que reconstruindo, então nessa cena da Grace, ela ainda não sabe que ele foi demitido. Ela sabe que tem um mistério. Corta pra ela com os policiais, que ela aceita ir pra delegacia sem advogado, uma mistura de autoconfiança com eu preciso saber mais, né? E o pai desesperado e tal. Eu acho que essa cena é muito legal, porque primeiro ela chega na delegacia e eles falam, não, vamos conversar lá e tal. Eles põem ela numa sala de interrogatório como qualquer outra. Ela olha pra sala, tem 2 câmeras apontando pra ela e ela começa a se tocar assim, não tô exatamente numa salinha pra bater papo, né? Quer dizer, eu tô aqui sendo vigiada, estou sendo analisada, né? E eu achei muito louco que ela pergunta assim, eu vou ser presa? Mas como assim? Isso deixou a minha orelha em pé, mas ela fez algo que ela pensa que ela pode ser presa? Ou ela só tá muito confusa? Eu acho que ela tá muito confusa, assim. É o Alexandre falando como um espectador meu, eu acho que ela tá confusa ainda, assim. Eu não acredito ainda numa Grace criminosa secreta. Eu acredito ainda numa Grace sendo surpreendida pelas circunstâncias. E, de novo, a gente volta ao título do livro no qual a série se baseia. You should have known, né? Você devia saber. As coisas estavam debaixo do nariz dela. Ela é uma analista, ela tinha que saber, né? Ela tinha que estar sabendo coisas e ela não tá prestando atenção. Ela tava se enganando, assim. Então, voltando, aí nessa cena, que eu acho que é a cena crucial do episódio, eles, e eu gosto da maneira como eles trabalham essa cena, porque eles chegam, sentam na frente dela, ali eles já não são mais tão amistosos quanto eles foram, quando eles estavam tentando atrair ela, né, pro interrogatório, e aí ele senta com aquela pasta e pergunta, onde está o seu marido? Eu acho aquela cena muito legal, porque primeiro ele começa, eu acho até meio assim,
parece o jeito que um bom interrogatório deveria acontecer, né? Eu não revelo minhas cartas, eu já tô lá, já tenho um monte de coisa, já sei um monte de coisa sobre o seu marido. E aí, só que eu não sei o que você sabe, então eu começo a jogar e ver como é que você reage. E por isso que eu falo que a câmera tá indo no rosto dela, indo no rosto dele, e mostrando o desespero dela. Ela tá descobrindo que o mundo dela tá caindo ali, porque ela ainda tá em dúvida, ela não sabe direito o que aconteceu. E aí quando ele vai falando, onde está o seu marido? Eu já falei, eu não sei, tal. E o celular? Eu falei que ele não estava lá, mas o celular está. Mas você não falou, não. Eu falei que ele não estava lá. Começa aquela coisa aquela esgrima, né, de interrogatório. E eu acho muito legal quando ele começa a falar assim, seu marido foi desligado do hospital. Aí o olho dela, não vou dizer que o olho dela se ilumina, mas você vê aquela luzinha, aquele LED acendendo de Sim. tipo, puta, por isso que aconteceu aquela merda mais cedo, né? Aí Sim. ele fala, foi por causa de um processo. Ele vai jogando nela. Ela começa a pensar assim, não tem pra onde correr, tipo, não tem como defender mais esse homem, tá tudo errado. Isso. E ela começa a entrar em negação. Não quero saber, não, peraí, não, isso não tá acontecendo. E é muito interessante. Parece que ela tá assim, tipo, não é possível, meu mundo é perfeito, como é que pode tal? E aí, quando ele vai e fala, você quer saber quem é a pessoa? Você quer saber quem é o paciente? Eu não quero. Ele ignora ela e ele vai jogando, ele quer ver como ela reage. E eu acho que essa cena é muito importante. Então, o detetive Mendoza... O Edgar Ramirez, né? Que isso, é um ator ótimo, chiquérrimo, ótimo, isso, maravilhoso. Pois é. Então, esse detetive Mendoza, eu acho assim que nesse momento fica claro pra ele que ela não sabe de realmente que ela tá falando a verdade. Acho que ele tá lendo ela. E eu acho que ele percebe ali que ele precisa, claro, ela tem informação que interessa pra ele, mas que ela foi surpreendida. Porque ele vai dizer isso pra ela depois, né? Tipo, acho que você tá com tanta raiva dele, acho que tá com mais raiva dele do que da gente, né? E é aquilo total, assim, eu acho que ele analisou a analista, sabe? Foi bem louco. Isso. E assim, outra figura, assim, que me deixou muito perplexa, assim, nesse episódio, que eu fiquei, eita, e eu não sei dizer, assim, se eu amo ou odeio, é a amiga dela, né? Porque, por um lado, ela parece alguém que tá do lado da Grace, que tá ajudando ela, que tá dando apoio, mas aí a gente descobre que ela foi advogada do marido na história do hospital e não falou nada pra Grace. É tipo, eu achei que você soubesse. Pô, vocês tiveram 1000 reuniões, a gente nunca comentou sobre isso, você achava que eu sabia? Eu achei, meio desculpa furada, porque é o tipo de coisa que ela comentaria com a melhor amiga dela, sabe? Sabe o que eu não sei? Eu fiquei com a sensação de uma coisa assim, tipo, não se comenta, entendeu? Sabe quando você tá lá, eu imagino ela, filha e, sei lá, marido, tomando chá e ela assim falando, fulano, você sabe que aconteceu tal coisa? Uhum. Pois é, não sei o quê. Mas, e o que a Grace falou? Essas coisas a gente não comenta, não é mesmo? Aí continua tomando chá. É essa coisa de rico, assim, de querer ser muito, eu vou ser muito chique, assim, não vou sair falando as coisas. Eu gosto de uma narrativa, assim, menos rica, assim, que a pessoa já chega, olha, já soube todas as tuas fofocas, vamos conversar, tal, fala na cara. Mas, assim, o que eu achei também até meio idiota do Jonathan, né? Tipo, deve ter 1 milhão de advogados que ele possa pagar, ele é rico. Por que ele vai recorrer à melhor amiga da Grace, que poderia descobrir, poderia contar pra ela e saber de toda a traição? Eu acho que não. Eu acho que o Jonathan foi calculista nessa situação. Sabe o que ele fez? Fez exatamente isso. Ele falou assim, se eu puxar ela não vai poder contar pra Grace. Eu vou controlar um pouco mais a situação e vou ter uma pessoa do lado da Grace, que é a melhor amiga da Grace, me parece, foi a única amiga da Grace que realmente tratou ela como ser humano. Eu acho que é uma coisa meio calculada, assim. Aí ela vai ter que me apoiar e ela não vai poder falar nada, né? Ou se ela falar, ela vai falar com outro ponto de vista. Tanto é que ele engana ela, né? Porque, na verdade, ele pediu uma consultoria pra ela, ele supostamente se defendeu, então ela nunca soube tudo o que aconteceu. Nos registros não dizia quem era a mulher, ou se dizia, ela não associou, e ela só vai sacar na hora do café, né? Só naquele momento que ela fala assim, puta, então era ela. Aí que cai a ficha dela, né? Porque ela não sabia que era aquela mulher, né? Sim, até ali o comportamento era de um adúltero ali, um safado e tal. Eu acho eles muito classudos, assim. Eu acho que se essa história toda fosse no Brasil, a gente tinha que contar com a fofoca. Acho que as pessoas iam contar o que aconteceu umas pras outras. Mas a gente tá falando Upper East Side, Nova York, coisa toda. Mas ela dá apoio pra Grace nesse momento em que a Grace acabou de ser avisada pela escola que a escola gostaria que ela não fosse mais levar o filho lá. Que o garoto podia ir, mas ela mandasse alguém levar. Né? Eu acho que também é um outro momento de desabamento, né, da vida da Grace. Ela fala com a Sofia
dá essa instrução pra falar assim, cara, colabora com a polícia, eles vão achar que você ajudou seu marido, colabora com a polícia e sai daqui porque vai virar um inferno na sua vida. E a Grace, nos momentos seguintes, vai basicamente seguir todos os conselhos da Sofia, na verdade, né? E tá certa, né? Realmente poderia ser pior pra ela, né? E aí, ela vai se esconder, né? Naquele lugar muito triste, muito complicado, né? Coitada da Grace, e foi pra uma casa de praia maravilhosa. Pois é. E é legal, assim, ela chega em casa, a casa tá completamente sendo revirada pelos policiais. É bom porque aí ela não tem nem mais a casa, né? Como um ambiente... Nossa, ela realmente perdeu tudo de um episódio pra outro, assim, é surreal. E aí, naquela cena do desespero, quando eles olham pra ela e falam assim, a gente precisa do DNA dele porque a gente precisa saber quem é o pai da criança. E aquilo ali, nossa, aí, putz, tá tudo errado, né? Tipo... E agora, fala, chega, não aguento mais. Esquece esse homem, vou embora. Eu acho engraçado que ela encontra com o pai, ela não vai bater um papo com o pai na sala da casa, até porque provavelmente o filho vai estar lá, sei lá. Ela bate um papo com o pai no museu. Ela senta. Nossa, é uma coisa... Isso daí foi a cena que eu achei mais... Estamos num filme, não estamos na vida real. Porque quem iria bater um papo no museu nessas condições, assim? Não tem como, mas aí sacaneou pra mim. É coisa de gente chique, é coisa chique. E aí eu queria falar um pouquinho dessa sequência final de novo, porque eu acho ela brilhantemente construída, né? Corta pra esse momento, Grace sozinha na praia. Grace está sozinha na praia, a gente não sabe ainda todo o contexto. De repente alguém chega por trás, a câmera mostra, né? E é o filho dela. Eu achei, beleza, é um sustinho e tal, mas nossa, essa cena... Eu peguei esse susto real, assim. Essa cena, ela parece um susto qualquer, mas essa cena, ela vai ser espelhada e gerada para deixar a gente meio desorientado, mais na frente, quando o Hugh Grant chegar por trás dela com exatamente a mesma construção, você fica, deve ser o filho dela, né? Vai ser mais um susto que é o filho, não, e é o Hugh Grant. Nossa, então, achei muito inteligente, legal, né? Eu gosto também das cenas dessa parte, é que eles começam a filmar a Grace e o filho com uma câmera meio como se estivesse observando eles, sabe? E aí você sente, tem alguma coisa nessa casa. A gente já sente a presença do Hugh Grant. Sim. Não, tem uma coisa muito legal, porque eles estão lá embaixo tomando café e, de repente, a câmera se vira pro mezanino. Parece que tem alguém se mexendo, assim, claramente ela viu, ela pode não ser verdade, mas ela viu alguém lá em cima, e ela ouve barulho. Então, na verdade, a sensação que você tem é que, assim, pateticamente, o Jonathan tá se escondendo o dia inteiro ali, tá escondido. Tá enfiado embaixo da cama, dentro do armário, tá se escondendo, porque ele tá com medo de ser encontrado. Isso já ali, mostra, assim, que ele não esconde as coisas muito bem, mas a Grace faz vista grossa, assim. Isso mostra muita coisa, né? Muito bom, Carol. Adorei. Eu não tinha nem pensado nisso. Achei excelente. Agora que eu pensei também que, tipo, ele escondeu o caso, escondeu que ele não tava mais no emprego, e ela não percebeu, sendo que tava na cara dela, né? Pois é. E aí tem a sequência final, né? Ele chegando, ele tapando a boca da Grace e tal. E isso tudo é uma cena quase de um filme de psicopata, né? Mas ele vai basicamente dizer assim, não fui eu, eu sou um canalha. E me choca até porque crime por crime, né? O crime de adultério é menos... É só um pouquinho, né? É um universo de distância, né? Apesar dele ter matado a Helena. Sim. Então ele chega e fala assim, não, eu sou um canalha, eu traí você, mas eu não matei a Helena, tá? Eu não sou um assassino, eu quero que o meu filho saiba. Então, assim, isso tudo muito bem construído. Mas a maneira como ele conta a história, né? Tipo, eu fui, aí briguei com ela, confrontei, aí eu fui, aí a gente transou, aí eu saí, aí voltei, aí ela vai e fala, mas você chegou em casa e transou comigo, seu safado desgraçado do caramba. Eu fico assim, chocada, porque ele fala como se fosse, assim, uma sucessão de atitudes ótimas. Eu fui, uma cara lavada. Ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. Não, ele tava só fazendo merda, sabe? Então não tem muita defesa. Canalha sincero, mas pelo menos eu tô sendo honesto, eu tô te contando tudo agora, olha só como eu sou um cara legal. E assim... Au. Eu já fiquei com uma bad vibes, assim, já fiquei puta com ele, que eu acho que ele tá tentando vender uma narrativa pra ela de que a Helena é uma coisa meio a Glenn Close em Atração Fatal, sabe? Ela é louca, ela ficou obcecada por mim. Eu acho que aqui a gente pode dar pra amarrar o final do episódio, já chegando na reta final. Acho que aqui tem uma coisa que eu acho que é legal a gente fazer o seguinte, eu acho que... Lembra que no primeiro episódio, a gente perguntou, tá bom, sobre o que é Anduin? E era difícil no primeiro episódio, né, dizer em que mundo a gente tava trafegando também. Porque
porque a sociedade da mentira, os ricos e famosos mentem, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que, pelo menos nesse episódio, a minha sensação foi de uma mulher muito forte, muito autossuficiente, mas que ela está no mundo masculino, de masculinidade tóxica mesmo, assim, de um homem bonitão, né, poderoso, né, e que trai a mulher, trai a confiança dela, trai a relação dela com o filho, a relação dele, dela e do filho, trai a confiança do filho, trai todos esses valores que eles dizem manter, e ele normaliza tudo, e tudo é culpa dos outros. Ela me enfeitiçou, ela é louca, ela não sei o que, ela não sei o que lá. Então tem toda uma construção, e assim, essa coisa dele voltar e procurar ele e tentar se recuperar diante do filho, enfim, claro que a gente só vai saber se é verdade ou não que ele matou ou não matou ela no final da série, provavelmente, mas é uma sensação assim, cara, se ele é um assassino, ele acha que ele pode realmente fazer alguma coisa, é um nível de, como é que é aquela coisa do a autoestima do hétero realmente não tem limites, né? Exatamente. Ele é todinho esse cara, assim, que ele se mostra, não, eu sou desconstruído, eu entendo as coisas, mas vai chegar na hora ele age, tipo, pior do que todos, assim, nossa, gente, é foda. E isso tá na figura do pai também, né? Eu sou poderoso, é demais até pra mim, tem uma coisa toda ali, tipo, eu sou seu pai, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você e tal. Ele quase pede pra ela deixar ele ajudar, né? Quer dizer, sim. Eu fico aqui pensando, mas sobre isso tudo, quer dizer, de qualquer maneira, né? E eu acho que isso é algo fascinante que eu acho que a gente pode discutir melhor à medida que a gente entender melhor toda essa história, é que assim, de fato, a Helena tava, de repente, começou a aparecer ao redor da Grace em tudo quanto é canto. Então, assim, de perto ninguém é normal, né? Que a Helena tava interessada na Grace, talvez como uma concorrente, de alguma maneira, eu acho que a gente pode estabelecer... sei lá, ela sabia alguma coisa que a gente não sabe, de repente. Isso, ela tinha algum motivo pra estar obcecada pela Grace. De repente, o Jonathan plantou alguma coisa lá na cabecinha dela também. Isso. Pode ser. Então, assim, que a Helena tava ao redor da Grace e se aproximando, né? A cena do beijo, que eu ainda acho que vai dar problema em algum momento nessa série. Sim, que tem câmera naquele elevador. Isso aí. Tudo isso, eu acho que também deixa ela um pouco confusa. Ele usa as palavras, as situações para se defender e ele consegue deixá-la confusa e consegue deixar a gente confusa. Eu acho que parte da maestria da diretora é construir essa confusão na gente. Eu não sou a Helena, nem você, embora eu seja homem, heterossexual, todas aquelas coisas, e você com a sua própria bagagem, mas assim, ela deixa essa dúvida na nossa cabeça, assim, o que dali faz sentido ou não. E eu acho que a gente vai viver um pouco isso nos próximos episódios, né? Tentar desmontar essa história. Sim, esse episódio foi engraçado porque a gente descobriu muita coisa, mas eu ainda sinto que tem muito mais pra descobrir, sabe? Que, de repente, isso foi só a primeira camada. Então, eu já tô louca pra assistir o próximo, com certeza. Pois é. Não, e tem aquela coisa, né? Ela decidiu ajudar a polícia e a gente fica com essa pulguinha na cabeça, né? Matou ou não matou, né? Agora, eu ouvi falar que você tem alguma coisa pra dar uma aliviada nesse final de episódio aí. Chegou a hora do quê? Da gente analisar uma coisa que tá muito presente nessa série, né? Que não tem como a gente não observar, que são os perrengues dos ricos nova-iorquinos, né, gente? Então, assim, é muito perrengue chique, é muita coisa que a gente não consegue se identificar, mas que é muito legal da gente pensar. Por exemplo... Quando ele chama ela pra delegacia pra conversar e ela acha super normal porque ela é muito poderosa, e aí ela acaba numa sala de interrogatório normal, com câmeras e tal, tipo, ué, como assim? Eu vim parar aqui? Que negócio é esse? Não era pra gente conversar no escritório? Os ricos, tipo, não, como assim? Mas é uma sala de interrogatório toda limpinha, né? Os caras tratam ela com respeito, não sei o quê. Ou então, quando ela deve ficar muito incomodada porque ela já não pode mais passear pelo Central Park direito, que agora as pessoas vão ficar olhando pra ela, né? Sim, nossa, tem algo mais desagradável do que todo mundo sair olhando pra gente quando a gente tá no Central Park? Não dá, né? E eu acho que o que coroou tudo, assim, é tipo,
tem um monte de gente na frente da minha casa, tal, que chato, né? Já sei, vou me esconder. Vou pra um lugar, assim, que vou sair de perto dessa galera. E aí, sei lá, se fosse outra pessoa, ela iria pra uma coisinha simples, assim, em algum lugar que ninguém sabe onde é. Mas não, ela vai simplesmente pra uma casa foda, maravilhosa, de praia. E tipo, ai, nossa, minha vida está desmoronando e eu estou aqui nesse lugar belíssimo. Ai, gente, eu amo o perrengue de rico. Não tem como não amar. A casa de praia do papai, né? Perrengue de rico, né? É impressionante, né? Então, como é que você escapa de tudo isso, né? Pois é. Bom, gente, eu acho que com isso chegamos ao fim do episódio dessa semana. Eu achei, assim, eu gostei muito do primeiro episódio, mas esse segundo episódio, eu acho que ele, assim, disse aqui veio a série de verdade, mostrou pra gente que a gente vai ficar indeciso sobre quem é quem, o que é o que, se o Hugh Grant, se o personagem do Jonathan é um canalha, não é. Quer dizer, que ele é um canalha, a gente sabe. A mas gente já sabe. Se ele é um canalha and um assassino. Esse episódio, pra mim, sabe, selou que eu tô ferrado pelas próximas 4 semanas. Eu vou ficar obcecado querendo saber tudo. Eu acho que é o tipo de série que não ia contar tudo desde o início. Então pode se preparar que vai ter muita reviravolta aí pela frente. E eu tô atenta aqui, esperando os próximos. Então, pessoal, até a próxima semana. Se segurem, muito HBO Go pra vocês aguentarem, porque temos uma semana duríssima pela frente, até esperar pra gente saber o que vai acontecer, né? Sim, super, como a gente já falou, super vale rever o episódio na HBO Go pra gente pegar esses detalhes, assim, que escaparam, né? Então, não esquece de dar uma olhada lá, depois comentar com a gente o que mais que você achou desse episódio. E outra coisa, né? Não se esqueçam, assim, queremos saber o que vocês estão achando da série, o que vocês estão curtindo, quais são as teorias de vocês. Vocês têm aí, vocês estão... Porque de repente a gente tá aqui tão atento, a gente não percebe. Será que tem mais perrengue de rico nova-iorquino que a gente nem percebeu? Acho legal a galera avisar pra gente. Pois é. Vocês encontram a gente nas redes sociais, né? Eu, por exemplo, no Twitter, eu sou @Alexandre Maron. E no Instagram, eu sou @AlexMaron. Então aí vocês me encontram. E eu quero saber as opiniões de vocês. Então vocês me encontram também nas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Instagram, @itfalida, itfalida. E tô aguardando pra ver o que vocês acharam. Vamos conversar sobre a série, que a gente tem muita coisa pra falar. É isso, e também vocês podem deixar comentários no YouTube, né? Onde a gente também tem o podcast sendo transmitido no canal da HBO Brasil, porque aí é legal, eu gosto de responder. Quando alguém faz uma pergunta lá, ou quando alguém fala alguma coisa legal, ou fala alguma coisa errada, eu vou lá e contesto, mas a gente gosta de conversar lá também. Então, divirtam-se aí, respirem fundo, semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast oficial de The Undoing, a minissérie da HBO, escrito e apresentado por Carol Barreiros e Alexandre Maron, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.